Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar uma coisa que é muito importante, tá? Na matemática, que a gente vai chamar de relações métricas do triângulo retângulo. Então, quando a gente trabalha com o teorema de Pitágoras, né? Primeiro a gente viu o teorema de Pitágoras clássico, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Depois a gente trabalhou com seno e cosseno, né? Suas relações de cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E agora a gente vai trabalhar aplicando o teorema de Pitágoras e aplicando o seno e o cosseno, essas leis, a gente consegue, então, criar essas relações métricas, tudo bem? Então, como é que vai ser essas relações métricas aqui? Vamos olhar para esse triângulo retângulo feito aqui na imagem, né? A gente tem um triângulo retângulo maior, ó, que a gente pode ver. Como que eu sei que ele é triângulo retângulo? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, né? Logo, então, esses caras aqui vão ser os catetos, e aqui vai ser a hipotenusa. Se eu pegar esse triângulo, você pode ver que ele está meio que de barriga para baixo, né? Que a gente sempre vê ele para cima. Se eu pegar esse cara, então, deitar ele e traçar uma outra reta aqui, essa reta eu posso chamar de H, que vai ser a altura desse triângulo retângulo. E olha o que eu acabei formando. Eu acabei formando outros triângulos retângulos, tudo bem? Então a gente vai ter, vamos pensar aqui, um triângulo retângulo maior, grandão, eu vou ter a minha hipotenusa valendo A e os meus catetos B e C. Beleza? Pessoal, o que a gente aprendeu é que no triângulo retângulo eu vou ter o ângulo alfa e eu posso chamar esse cara de beta. A gente diz que alfa e beta eles são complementares. Por quê? Porque a soma dos três ângulos de um triângulo, dos três ângulos internos, ela tem que ser 180. Esse cara aqui eu já sei que é 90. Então, alfa mais beta tem que dar 90, tudo bem? Então eu peguei esse cara aqui, esse lado aqui, esse ângulo eu chamei de alfa, peguei esse ângulo e chamei ele de beta. Se a gente perceber, esse alfa aqui, ele é um ângulo desse triângulo grandão, ó, e ele consegue ser um ângulo desse outro triângulo aqui, beleza? Bom, se alfa faz parte desse triângulo aqui, então esse lado aqui eu posso chamar de beta também. E a mesma coisa vai acontecer com beta, ó. Beta vai ser o ângulo desse triângulo maior, desse grandão, e desse triângulo aqui menor. Então, o complemento dele eu posso chamar de alfa. Então, eu posso dizer que este ângulo é igual a este, né, que a gente vai chamar de alfa, e esse ângulo é igual a esse, que a gente vai chamar de beta. A partir dessas informações, a gente consegue trabalhar com algumas igualdades, tá? Como é que vão ser essas igualdades? Bom, se alfa faz parte de três triângulos, ó, desse grandão, desse aqui e desse outro, então eu posso fazer três relações. A gente sabe que seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembram disso? É? Então vamos lá. Vamos pegar esse primeiro alfa aqui. Vamos trabalhar, fazer relação com o triângulo, com esse triângulo aqui menor. Então, o seno vai ser o cateto oposto. Quem que vai ser o cateto oposto? H, ó. H. Sobre a hipotenusa. Quem que vai ser a hipotenusa? B. Então, eu posso dizer, então, que seno de alfa é igual a H sobre B. Agora, pegando o alfa aqui, ó, eu posso fazer em relação ao triângulo grande. Eu posso dizer que ele é o cateto oposto, ó, C, né, sobre a hipotenusa. Quem que vai ser a hipotenusa? Esse A aqui. Então, é o que eu falo aqui, ó, C sobre A. E agora eu pego esse alfa aqui e falo que ele é igual ao cateto oposto, no caso o n, sobre a hipotenusa, que no caso vai ser c, tá? Então, eu tenho essa relação aqui, ó, tá? Essas três igualdades aqui que pertencem, tudo bem? A mesma coisa vai acontecer com o cosseno, só que o cosseno, qual que vai ser? Vai ser o cateto adjacente, né? Adjacente sobre a hipotenusa. Então, a mesma coisa. Só que o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Então, eu vou trabalhar pegando o triângulo grandão, ó, cateto adjacente, o B, sobre a hipotenusa, o A. Então, B sobre A. Depois, eu vou pegar agora nesse
nesse outro triângulo aqui, ó, dessa outra parte aqui. Ele vai ser cateto adjacente, que vai ser o H sobre C, né? E depois aqui ele vai ser o cateto adjacente, que vai ser o meu M, né? Sobre o B, tudo bem? E a tangente? A tangente a gente sabe que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se eu pegar tangente de alfa, ela vai ser o quê? Vai ser C, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, sobre B. E aqui ela vai ser H, que é o cateto oposto, sobre M, que é o cateto adjacente. E aqui ela vai ser N, que é o cateto oposto, sobre H, que é o cateto adjacente. Então eu tenho essas três igualdades aqui. Se a gente trabalhar com essas três igualdades, eu posso pegar a primeira parte aqui, ó, seno de alfa. C é igual a C sobre A, que é igual a N sobre C. Então, ó, se eu multiplicar, trabalhar com essas igualdades aqui, multiplicando em cruz, eu vou ter C vezes C, C ao quadrado, N vezes A igual a N vezes A. Outra igualdade com o seno de alfa, ó, H sobre B igual a C sobre A. Então, H vezes A, né, AH, e B vezes C, BC. Cosseno, eu vou trabalhar a mesma coisa, B sobre A igual a M sobre B. Então, B vezes B, B ao quadrado, M vezes A, MA. E aqui, da mesma maneira, tá? B vezes C, H vezes A. E a tangente, a gente vai trabalhar aqui, ó. H vezes H, H ao quadrado, e M vezes N, M, N. Tudo bem? Aí você fala assim, pô, por que eu estou fazendo tudo isso daí? Presta atenção que essas fórmulas que a gente achou vão ser muito úteis para a gente resolver alguns problemas, tá? Utilizando essas relações métricas, né? Então, dessas formas aqui, vocês podem perceber que essas duas formas são praticamente a mesma coisa. Então, a gente pode destacar 4 tipos de fórmula, tá? Que vão ser B ao quadrado é igual a M vezes A, tudo bem? Então, ó, esse cara é igual ao produto de M vezes A. O C ao quadrado, esse cara ao quadrado, é igual ao produto de N vezes A. Olha que interessante. Esse B ao quadrado é M vezes A e esse cara aqui do outro lado é o N vezes A. A minha altura ao quadrado, ela é igual ao produto de M vezes N. E eu falo que o produto de B vezes C, o produto de B e C, é igual ao produto de A e H. Tudo bem? Então essas são as 4 fórmulas aí que a gente vai ter que dar uma fixada melhor, uma atenção melhor para elas, tá? Ali a gente só estava mostrando como a gente chegou nessas fórmulas, mas essas fórmulas elas vão ser a nossa ferramenta, onde a gente vai utilizar para aplicar nos nossos problemas, tudo bem? Bom, a gente tem agora um outro assunto que a gente vai chamar de relação fundamental da trigonometria para ângulos agudos. Pessoal, trabalhando com o mesmo conceito de igualdade, tá? Então eu tenho um triângulo retângulo qualquer aqui, cujo eu falo que o meu seno de alfa é igual ao cateto oposto, no caso A, sobre a hipotenusa, que é C, né? E o cosseno, o cateto adjacente, que vai ser B, sobre a hipotenusa, que é C, né? Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras nela, o que vai acontecer? E dividir por c ao quadrado. Você fala assim, por que você está dividindo por c ao quadrado? Se eu dividir a equação inteira, não tem problema, tá? Você pode dividir pelo que você quiser, você pode dividir por um pato. Coloca um pato aqui, outro pato aqui, outro pato aqui, não tem problema, porque no conceito da equação vai estar igual, tudo bem? Então a gente vai dividir por c ao quadrado para vocês entenderem aqui o que vai acontecer. A gente aplicando o teorema de Pitágoras, é hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem que é hipotenusa ao quadrado? C ao quadrado, ó. Então, eu vou dividir c ao quadrado por c ao quadrado. É igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, ó, a ao quadrado sobre c ao quadrado mais b ao quadrado sobre c ao quadrado. Tudo bem? C ao quadrado dividido por c ao quadrado vai dar 1, né? A gente corta, vai dar 1. Dá 1 aqui. E a ao quadrado sobre c ao quadrado é a mesma coisa do que? Que a sobre c elevado ao quadrado. Eu posso escrever dessa maneira aqui. Tá correto, não tá? Então vai ficar b sobre c
Aqui eu coloquei A, mas é B, tá, gente? Perdão. Aqui é B, tá? Então vai ser B sobre C ao quadrado, tudo bem? E se a gente trabalhar aqui, ó, o que A sobre C vale? Seno de alfa. E que B sobre C vale? Cosseno de alfa. Então, aplicando, a gente tem essa relação fundamental da trigonometria, tá? Então, eu falo que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, a gente vai utilizar muito essa relação fundamental quando a gente for aplicar na trigonometria lá, tá? Então, não se esqueçam dessa relação fundamental. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer um exemplo, tá? Que vocês viram aquelas 4 fórmulas, viram essa relação fundamental e aonde que a gente vai utilizar? Vou mostrar para vocês agora aqui. Pessoal, lembrando que com triângulo retângulo a gente pode fazer diversas situações, né? Vocês já viram que a gente consegue fazer problema com escada, problema com altura, relacionar problema com altura. A gente consegue relacionar problema com distância, trabalhar com avião, porque o avião sobe, porque o avião desce. Então, aplicando esse teorema de Pitágoras, você consegue fazer muita coisa. Construção de telhados e tudo mais. Por isso que é uma área assim, da matemática que exige-se muito de vocês, porque a gente aplica ela em quase tudo na nossa vida, tá? Não em quase tudo, mas a gente aplica ela demais, 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 demais. Então vamos lá pro exemplo que eu vou fazer com vocês. Sabendo que M é igual a 4 metros, B é igual a 2 raiz de 13 metros e C, 3 raiz de 13 metros, calcule a altura H do triângulo. Então ele quer saber a altura. Então vamos lá. Aqui vai ser 3 raiz de 13, beleza? E aqui vai ser 2 raiz de 13. Bom, aplicando uma daquelas 4 fórmulas lá, a gente tem uma que fala assim, ó, que a altura ao quadrado é igual ao produto de m vezes n. O m ele já falou, né? O m vale 4, tá? Então o m aqui vai valer 4. Bom, eu não sei o A também, porque a outra relação que leva a altura é igual a B vezes C, né? É igual a A vezes H. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que descobrir o A aí, tá? Eu sei o B, né? Eu sei o C, e eu preciso descobrir esse A. Como é que eu vou descobrir o A? É muito simples, ó. Você pode perceber que o C e o B são catetos de um triângulo retângulo maior e o A vai ser a hipotenusa do triângulo maior. Então eu aplico o teorema de Pitágoras, vai ficar A ao quadrado é igual à soma dos catetos, que vai ser 2 raiz de 13 ao quadrado, elevado ao quadrado, perdão, ficou muito feio aqui, mais 3 raiz de 13 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar A ao quadrado é igual 2 ao quadrado, 4, raiz de 13 ao quadrado, 13, mais 3 ao quadrado, 9, raiz de 13 ao quadrado, 13 também. Pessoal, desculpa, eu coloquei o raiz aqui. Então vai ficar 9 vezes 13, porque a gente corta a raiz aqui, tá? Então isso aqui vai ficar A ao quadrado é igual a 4 vezes 13, que dá 52, mais 9 vezes 13, que vai dar 117. Tudo bem? Então, A é igual a raiz quadrada de 52 mais 117 é 169. Pessoal, raiz quadrada de 169 é igual a 13, tudo bem? Então, o meu A vale 13.
Bom, se eu sei que o A vale 13, eu poderia aplicar essa segunda fórmula aqui. Mas ela vai ficar muito complicado, porque vai ter as raízes. Vamos aplicar nessa primeira. Ah, professor, mas eu não sei o N. Ah, tudo bem que você não sabe o N, mas você sabe o valor de M e o valor de A. Ó. A gente pode dizer que a soma de M mais N é igual a A, não é? Ó, M mais N é igual a A. Se eu tenho o valor de A, que é 13, eu falo que 13 é igual a N mais 4. Então, o N vai ser o quê? 13 menos 4, né? 13 menos 4. Isso aqui vai dar 9. Então, a gente vai conseguir calcular a altura aqui. A altura ao quadrado, ó, vai ser, então, m vezes n, que vai ser 4 vezes 9. Quanto que é 4 vezes 9, pessoal? 36. Então, a altura é igual a raiz quadrada de 36. Logo, a altura deste triângulo possui 6 metros. Tá? Entenderam como é que funciona, então? Para isso que a gente aplica essas relações. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido aí e tenham gostado da aula. Até a próxima.